Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Nossa aula de hoje se trata de romantismo na literatura. Antes de começarmos a aula, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Você é romântico? Você se considera romântico? O que é ser romântico? O que é romantismo? Será que só está ligado a relacionamento amoroso? Bom, vamos descobrir hoje se você realmente é romântico, né? Se a sua definição bate, né, com o que a literatura, a história, as artes têm como romantismo. Vamos lá então? Bom, então para começar a nossa aula, né, eu escolhi uma imagem que ela representa muito bem o que é o romantismo, tá? Então eu coloquei aí um jovem, né? Então a figura do jovem ela é bem assim uma característica típica, né, romântica. Então sempre vai assim valorizar bastante a juventude, né? Então o jovem solitário, né? Então ele está sempre solitário, sempre em lugares distantes, ermos, pensativo, né? Um pouco triste, pensando na vida. Então essa é a característica assim, principal de um romântico de verdade, tá? As habilidades de hoje vão contemplar o texto literário produzido no século XIX. Então eu sei que tem muito aluno que torce um pouco o nariz quando a gente fala de século XIX, né? Não gosta muito de ler textos do século XIX porque é uma linguagem totalmente, né, diferente da que nós usamos no século XXI, né? Mas a gente tem que quebrar esses preconceitos nossos, né? Essa, às vezes, preguiça, né, de tentar entender o que o autor quis dizer naquela época. Então, assim, a ajuda de um bom dicionário, né, vai fazer com que você consiga ler melhor esses textos. E outra coisa, uma coisa assim, bastante importante, que é conhecer história, né? É claro, né? Eu não sou perito em história, não sou professora de história, porém a gente tem que ter um conhecimento básico de história para poder entender esse período literário, né? Então eu sempre falo na sala de aula que literatura e história andam juntas, né? Porque para a gente saber o porquê daquele movimento literário, né? A gente tem que entender o que estava se passando na época, historicamente, porque essas transformações vão influenciar a escrita sim, ok? Bom, então aí eu coloquei, ó, século XIX, primeira metade, foi quando surgiu, né, esse movimento do romantismo. Então, qual que era a situação da época? Então, nessa época a gente tinha duas revoluções aí muito importantes, tá? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Industrial fez com que surgisse, né, uma classe trabalhadora que a gente pode falar que é a burguesia, tá? A Revolução Francesa contribuiu para a queda da monarquia. Isso foi influenciando a Europa toda, tá? Então, para quem gosta, né, dessa parte aí de história da Revolução Francesa, então tem o filme, tem o livro, né, e também tem o filme. Eu sei que tem muita gente que leu ano passado o livro Os Miseráveis, tá? Então, para quem não leu, né, então é do autor Victor Hugo, tá? Então aí uma sugestão de leitura para entender melhor, né, esse contexto da época. E tem um musical, que ele é um pouquinho mais recente, que fizeram, que é maravilhoso também, eu recomendo, tá? Os Miseráveis. Então, essas duas revoluções, elas contribuíram, né, para surgir, né, nas pessoas uma nova maneira de viver, tá? Então, então, assim, com a queda da monarquia, né, então vem essa nova classe que é a burguesia e essa classe vem com outro pensamento. Então, logo mais, nós vamos ver aqui então, as transformações, né? Então, aquelas revoluções tiveram a transformação política, social e ideológica, né? Então, qual foi a transformação política, né? Então, com a queda da monarquia, né? Porque antigamente era o rei, né? O rei que era
o representante das pessoas, né? Então ninguém questionava, né, se era sempre a mesma pessoa, a mesma família. Então era uma coisa imutável. Então eles falavam que era a escolha de Deus, né, daquela pessoa representar aquele lugar, que era o rei. Então, assim, não se tinha, o povo não escolhia, né? Então, não escolhia seu representante. Então, todo mundo aceitava que sempre era aquela família que ia governar o lugar ali, tá bom? Então, aí, com a queda da monarquia, surge a burguesia, né? Que é o que nós vivemos hoje. Então, o povo sempre vai escolher o seu representante, tá bom? Então, assim, para governar. Então, seria aquela democracia. Então, eu escolho quem que vai me representar. A outra transformação foi social. Então, se você assistir esses filmes mais antigos, né, você vai ver que a classe social era sempre nobres e plebeus. Então, isso era uma coisa imutável. Se você nasceu plebeu, você vai morrer plebeu. Então, não tinha essa ideia de ascensão social. Então, você nasceu nobre, você vai ser nobre a vida inteira, a sua família vai ser nobre. Você nasceu plebeu, não tem jeito, você não vai mudar de vida. Então, era essa a classe social que se tinha na época, né? Antes dessas revoluções. Então, com a revolução, surge classes sociais pelo poder econômico. Então, assim, se você trabalha, se você estuda, você pode mudar de classe social, né? Então, a gente já tem essa possibilidade. Então, hoje em dia, se você nasceu pobre, você tem possibilidades de mudar a sua classe social pelo seu estudo, pelo seu trabalho, né? Então, nós já temos essa mudança, tá? Então, essa transformação social, gente, vocês estão percebendo que foi muito importante, ó, porque está refletindo o que nós somos hoje. A outra transformação foi a transformação ideológica. Então, quando eu falo de ideologia, eu falo assim que a ideologia é a maneira, são os valores que vão reger, né? A maneira como eu vou conduzir minha vida. Então, a ideologia, né, antes das revoluções, era universal. Então seria assim, ó, o coletivo é mais importante do que a minha satisfação pessoal. Então aí eu coloquei como exemplo casamentos. Então o casamento antes de tudo isso, ele era feito por contratos, né? Então o casamento era um contrato, você não casava por amor. Então não era assim, eu gosto de uma pessoa, eu vou casar com ela porque eu gosto dela. Quero ter uma família com ela. Não, você pensava no universal, você casava com quem era conveniente, né, para a sua família e para a sua classe social. Então, se você era nobre, você tinha que casar com uma pessoa nobre também. Então, geralmente a sua família escolhia alguém para você casar. Então, eram contratos, né? Casamentos eram contratos. Não se tinha essa ideia de você casar porque você gosta de alguém, uma satisfação pessoal. Então, olha só a importância disso, gente. Então, a partir do romantismo, né, dessa época, que vem a ideia de se casar por amor, né? Então, o universal substitui a ideologia individual, né, o egocentrismo, que é o seu direito de escolha. Então, você tem direito de escolher com quem você vai casar, né? Você tem o direito de escolha de traçar o seu próprio destino. Então, se eu nasci numa condição, né, de vida que eu não estou gostando, eu tenho esse direito de melhorar de vida, né? Então vem essa ideologia. É uma coisa boa? Sim. Porém, nós temos também o individualismo, né? Ele é bom, né? Você poder escolher o que você quer para você, para a sua satisfação pessoal. Porém, muitas vezes, né, essa ideologia, ela esquece um pouco do outro, né? Então você às vezes só pensa em você, esse egocentrismo, né? Então essa ideologia vai estar muito presente aí, né, no ser romântico, né? Então o romântico, o perfil do romântico é esse. Ele é individualista, ele é egocêntrico, então ele só vai querer saber dos sentimentos dele. Então ele não vai pensar muito no outro, né? Então a gente tem que também ponderar aí essa ideologia. Então parece que é uma coisa boa, né? Mas a gente tem que ver também a parte negativa disso. Bom, o romantismo ele foi responsável por uma produção muito vasta, né, de obras, de romances, né? Então, olha só, desde Iracema, que é um romance brasileiro, até o Robin Hood, né? Todo mundo conhece a história do Robin Hood, do Drácula. Então, quem diria que o Drácula
é uma obra romântica. Por isso que eu falei para vocês, o que é ser romântico, né? Então, como identificar, né? Até eu fiz ali um questionamento. Como identificar quando uma obra é romântica? Então, para ser romântico, o que tem que ser, né? O que tem que ter? Então, eu separei aqui para vocês, né? 3 conceitos básicos. Então, assim, se você quer identificar se aquele romance que você está lendo é romântico ou não, você tem que ver se tem um desses conceitos aí, né? Então, nem sempre vai ter os 3 juntos, né? Então, às vezes vai predominar mais um do que o outro. Então, tem que ter o individualismo na obra, o nacionalismo e a liberdade. Então vamos entender melhor o que seria o individualismo numa obra, né, num romance. É aquilo que eu falei no começo, né, daquela imagem daquele jovem, né? Então geralmente o romântico ele nunca está feliz com o presente. Então a situação atual nunca é o que ele quer. Né? Então ele tem aquele sentimentalismo egocêntrico. Se ele está triste, a natureza vai refletir essa tristeza. Né? Então todos os relacionamentos, né, do romântico vai refletir esse sentimento, tá? Então, assim, como ele não está feliz com o momento presente, ele vai partir para o sonho, para a fantasia, para a imaginação. Então, o romântico ele tem essa dificuldade em lidar com a realidade. Será que você tem essa dificuldade também de lidar com a realidade? Nós sabemos que tem pessoas que não têm muito pé no chão, né? Não conseguem lidar com a realidade. Então parte para o mundo da fantasia, do sonho, imaginação, né? Então essa é uma característica típica do romântico, né? E a fuga pela realidade, a gente chama de escapismo, tá? Então, assim, ele foge ele sempre, assim, geralmente ele vai fugir, né? Além do sonho, como eu falei pra vocês, ele sempre vai fugir para uma época que foi muito feliz para eles. Então, a infância, né? Então, a infância para o romântico, né? Foi assim, a melhor época da vida dele. Tem até um poema do Casimiro de Abreu, né? Que chama Meus 8 Anos. Que ele fala, que saudades, né? Então, ele vai partir lá para a infância dele. E outra característica básica desse individualismo também é o mal do século ou byronismo, né? Então, o que era o mal do século? É muito comum a gente ouvir essa palavra quando a gente fala de romantismo. Então, o mal do século aí era essa depressão, né? E também a tuberculose, né? Então, nessa época, os poetas, os escritores, né? Então, sim, eles estavam sempre infelizes, então eles iam para bares, eles tinham uma vida muito boêmia, né? E aí eles acabavam, né, por essa vida desregrada, né, contraindo a tuberculose, que nessa época não tinha cura, né, como tem hoje. E aí eles acabavam morrendo cedo, né? Então o slogan também meio assim do romantismo é esse, né? Então, viva jovem, morra cedo. E o byronismo, né, porque foi influenciado essa ideia aí de depressão, de valorização da morte, né, pelo Lord Byron, né, que é um escritor inglês. Né? Então, Lord Byron, ele teve a vida dele muito tumultuada. Então, como eu já falei para vocês, refletiu na obra dele, né? Ele tinha até assim um romance, né? Um romance não, ele tinha muito afeto pela irmã, né? Então ele queria ter um romance com a irmã. Então, assim, uma história meio incestuosa, né? Então, para quem já assistiu Game of Thrones, né? Então sabe que essa coisa assim de incesto vem dessa época também, tá? O maniqueísmo irracional. O que é maniqueísmo? Então é aquela condição assim de bem e mal, tá? Então por que eu falo que é irracional? Porque é assim, para o romântico o herói sempre vai ter qualidades, ele não vai ter nenhum defeito, né? E o vilão vai ser aquele vilão que, né, só tem defeitos. Ele não vai ter, não é aquele que a gente chama hoje do antagonista, que a gente vê muito em filmes hoje, né? Hoje em dia a gente tem essa ideia, né, que o vilão ele não é só aquele que tem defeitos, né? Ele é um ser humano, né? Então ele erra, mas ele também acerta às vezes. Então para o romântico não, é esse maniqueísmo, né? Então bem e mal. Então o mocinho vai ser sempre, né? O herói sempre vai ser aquele que só tem qualidades, até eu não sei, na minha opinião fica aquela coisa meio chata, né? Aquele herói chato, né? Ele só tem qualidades.
E o vilão é aquela pessoa super má, né? Que só tem defeitos. Então, por isso que é irracional. Aí o outro conceito que é o nacionalismo. Então, o romântico ele é muito patriota, né? Então, ele quer, assim, cultivar bastante a identidade nacional dele, tá? Então, em Portugal, esse nacionalismo nas obras, ela é vista como o medievalismo, né? Então, é assim, a retomada dos valores medievais, então, do cavaleiro medieval. Então, eles sentem muito orgulho desses cavaleiros, né? Aqui no Brasil, como nós não tivemos, né, cavaleiros medievais, vai valorizar muito a cor local. Então, o índio vai ser nosso herói nacional. Só que é um índio descrito, pessoal, de uma maneira mais europeia, né? Depois ele é bem criticado, né, pelas pessoas, né, que não é a realidade nossa, né? O índio geralmente ele é descrito como uma pessoa alta, forte, né? Então não era a característica do nosso índio. E vai valorizar também as riquezas nacionais, né? Então vocês têm aí como exemplo aquele poema que se eu não me engano, a gente trabalhou ainda esse ano, que foi Canção de Exílio, lá Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá. Então, para vocês verem, então é um exemplo de poema romântico, né? Tá valorizando algo nacional, então apenas a nossa natureza, que foi também um poema tão importante que trechos dele foram usados no hino nacional, né? Bom, e a liberdade? Só que essa liberdade, gente, a gente precisa entender o que é a liberdade pro romântico. Então, aquela liberdade é assim, sem limites, né? Meio que egoísta. Porque nós sabemos assim que a liberdade ela vem com responsabilidades. Para o romântico não, ela não tem consequências. Então eu posso fazer o que eu quiser, né? Na concepção do romântico, e não respeitar a liberdade do outro, né? Então aquela frase famosa, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, foi até tirada de um livro alemão que chamou Sofrimentos do Jovem Werther, né? Esse livro é bem interessante para quem quiser ler também. Ele foi até meio que proibido, né, na época do lançamento dele, porque fala de suicídio, né? Então deu um pouco de mau exemplo na época. Que o jovem Werther, né, ele gosta, né, de uma mulher que o vê como amigo, né? Não tem acho que nada pior do que você gostar de alguém e a pessoa te ver como amigo. Então foi o que aconteceu com ele. E aí ele fica muito triste e já pensa em se matar, né? Porque aquela coisa lá do individualismo, do egocentrismo. Então se nada é do meu jeito, não quero saber, eu vou me matar, né? Vou ferir outra pessoa, as coisas têm que ser do meu jeito. Então esse é o pensamento egocêntrico do romântico. Então aí o jovem Werther chega para desabafar com um amigo que é mais racional, o amigo fala para ele: "Não, cara, não vai fazer isso, né, você vai se matar porque, né, ela não corresponde ao seu sentimento, né? Bola para frente". E aí ele vira pro amigo e fala: "A vida é minha e eu faço o que eu quiser". Então ficou famosa essa frase desse livro, tá? Então é essa liberdade. Então será que isso é liberdade, gente? Né? Então assim, é esse conceito que eu tô querendo dizer. Então, quando for essa liberdade sem limite, egoísta, né? Porque ele até antes de se matar, ele escreve uma carta para essa moça, meio que culpando ela, ó, estou me matando por sua causa, você não quis nada comigo, né? Então ainda culpa o outro de não corresponder. Então as pessoas são obrigadas a gostarem uma da outra, tá? Então é esse tipo de liberdade para vocês entenderem melhor, tá, gente? Então é aquela liberdade egoísta e sem limites, que não respeita a liberdade do outro, ok? E aí eu coloquei, né, que dentro, né, desse conceito de liberdade tem a parte social. Então, assim, será que o romântico, ele pensa, né, no coletivo? Ele pensa, só que daquela maneira também egocêntrica, né? Então, vou dar até um exemplo aí do Castro Alves. Então, eu estudei bastante sobre esse poeta que fez aquele poema famoso, Navio Negreiro, né? No qual ele denuncia as condições, né, bárbaras em que vinham os afrodescendentes, né, que eles vinham para a escravidão aqui no Brasil, né? Então, foi uma denúncia. Porém, assim,
não foi por causa disso, né, que algo foi mudado, porque ele fez esse poema, né, o Castro Alves ele era um ator, então ele fez um poema muito bem elaborado, que ele declamava, assim, nos salões, né, então foi mais, assim, para satisfação pessoal do que realmente pela causa em si, né, então, assim, a característica típica do romântico também é essa, de lutar por alguma causa, né, então mas assim, geralmente são coisas assim meio que utópicas, né? Que a pessoa ela quer a todo custo que algo mude, pode ser na política, né? Outra causa, enfim. Porém, daquela maneira irracional, como eu falei para vocês, aquela coisa sem limite, sem respeitar o outro, né? Então eles abraçam causas, protestos, porém de maneira desenfreada, né? Que às vezes até perde um pouco do respeito. A gente pode, assim, comparando com o que a gente vive hoje em dia, a gente pode comparar com aquelas pessoas que falam que são democráticas, né? Porém, elas, quando vão fazer manifestações, elas vão mascaradas, elas começam com depredação pública, né? Então, isso é uma característica também, né? Desse perfil, né, do romântico. Ele luta por essa causa, porém de uma maneira meio egocêntrica, né? E tem a liberdade também cultural. Então, assim, ele sempre vai negar a cultura anterior, né? Então, o romântico, ele nega a cultura anterior, porém ele não propõe nada novo, né? E aquele individual, né? A liberdade individualista, né? Aquele sentimentalismo egoísta que eu já comentei aqui com vocês. Bom, então assim, em linhas gerais, então a gente já sabe qual que foi o contexto histórico da época, o que se passava, né, historicamente nesse momento. Então nós já sabemos como identificar, né, um livro, se ele é romântico ou não, que nem o Robin Hood, né? Mas por que ele é romântico, professora? Não tem tanta historinha de amor, mas nem sempre, olha lá, pessoal, nem sempre vai ter uma história de amor envolvida. Então vai ter o quê? Aquele sentimento, como Robin Hood fazia. Então ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Então aquela liberdade sem limites, né? Aquela coisa desenfreada. Então só por aí a gente já está identificando. Então olha só que fácil identificar, tá? Agora a gente vai falar um pouco assim sobre no Brasil, né? Os romances românticos, né? Porque romance é um gênero, né? O romance, nem sempre um romance vai ser romântico. Ele é aquele gênero que é uma narrativa longa, tá? Então a gente vai falar do romance romântico, que é o que nós estamos estudando agora. Então geralmente a gente vai ver romances românticos de evasão ou de oposição, né? De evasão é aqueles no qual foram criados para entretenimento, né? Ou para escapar da realidade. E os de oposição aqueles que negam, né? Então vai negar uma cultura, vai negar alguma causa, né? Vai pegar uma causa social e vai se opor a ela, ok? Bom, então aí só para vocês saberem, né, que o primeiro romance romântico brasileiro, né, em prosa, foi A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Então, um livro que eu recomendo bastante para vocês lerem, tá? Um livro que ele é muito cobrado em vestibular, em Enem, e vocês vão gostar da história também. Quem sabe, né, eu faça alguma videoaula falando de alguns livros, né? Porque às vezes eu começo a falar e eu percebo que alguns alunos se interessam, né, pela história só de eu começar a contar o livro. Bom, então aí o José de Alencar foi um escritor brasileiro que mais representou o romance romântico no Brasil, né? Então ele classificou os romances dele como urbano, para mostrar, né, como que era a realidade urbana no Brasil. Porque o romantismo, gente, olha só que coisa importante isso que eu vou falar agora, foi o primeiro movimento literário brasileiro, tá? Porque até então nós não tínhamos uma literatura própria, tá? Então tudo era baseado em escritos, né? Europeus. Então a gente não tinha uma literatura nossa. Então o romantismo é importante no Brasil por causa disso, tá? É uma coisa nossa. Então aí o José de Alencar ele vai dividir, né, como romances urbanos para mostrar
como que era a vida aqui no Brasil, né? Como que a sociedade vivia, né? A sociedade urbana. Então, pelos livros dele dá para saber, né? Como Senhora, Lucila, até coloquei do ladinho aí os livros principais dele, né? Então, romances regionalistas, né? Então, fala de algumas regiões do Brasil, porém a gente não pode confiar, né, nessas descrições das regiões aí, né? Porque, como eu falei para vocês, o romântico ele tem aquele óculos da fantasia, né? Então ele vai descrever um local, uma região pelo olhar dele, né? Então quando a pessoa fala assim pra você, nossa, você tem uma visão muito romantizada da vida, é porque você só enxerga flores às vezes, né? Você enxerga o que você quer enxergar, você descreve aquilo que você quer, que você acha bonito, né? O que tá na sua cabeça. Então, romances históricos e indianistas, né? Então, ele foi responsável, como o índio é o herói nacional. Então, a gente já vê aí 2 livros, né? Bastante, assim, importantes que são cobrados, né? Que é a Iracema, que vocês fizeram análise no caderno do aluno, e tem o Guarani também. Bom, então isso a gente viu na prosa, né? Então não tem como eu ficar me estendendo muito, senão vocês não vão assistir o vídeo inteiro. Então tem a poesia, tá? A poesia romântica que tem aquela divisão, né? Então eu coloquei com quem começou o marco inicial dos poemas foram do Gonçalves de Magalhães, tá? Que chama Suspiros Poéticos e Saudades. É um livro de poemas, tá? Que foi o marco da poesia romântica. Porém, o romantismo ele é dividido, em gerações, primeira, segunda e terceira, e cada uma tem um nome, tá? Eu acredito que eu até passei no caderno, deu tempo de passar isso aí para vocês no caderno. Então, por que eu fiz esse triângulo aí? Para mostrar assim, que ela começa fraca, né? Essa poesia, com características próprias, né? Aí ela vai crescendo, né? Ela muda de característica. Então, o ápice da poesia brasileira foi a segunda geração, tá? E depois vai saturando e vai caindo, tudo bem? Então aí a primeira geração é chamada de nacionalismo, indianismo, né? Que é aquela que vai falar das belezas, né? Nossas, né? Das nossas riquezas, da nossa cor local, do indianismo, né? Então exaltar o índio como herói nacional. Aí deu exemplo do Canção do Exílio, aquele poema já analisado, do autor Gonçalves Dias, tá? E aí sobe, né, para o ultrarromantismo. Então o que é o ultrarromantismo? É o ápice, né? É o poeta, ele gosta mais da paixão do que da pessoa amada, né? Então ele vive muito cego de paixão. Então é ultra, tá? Então é aquele poeta que ele morre por amor, né? Ele valoriza essa coisa da morte, ele tá sempre triste, depressivo, né? Tem bastante aluno que gosta dessa geração, né? Que por curtir muito assim músicas assim góticas, músicas mais tristes, melancólicas. Então tem gente que se identifica com essa poesia, tá? Então o nosso representante, né, o autor, o poeta que se destacou no Brasil foi o Álvares Azevedo, né? Que vai ter atividade dele para fazer no caderno do aluno, que ele não fez só poemas, tá, gente? Ele fez contos também, alguns contos de terror, né? No caso aí é chamado de conto fantástico, né? Que são histórias de imaginação, né? De fantasia. E o livro dele se chama Noite na Taverna. Então vocês vão analisar, né? No caderno do aluno esse conto, né? Então o que é taverna? Taverna seria um bar, tá? Então são amigos, né? Então é um livro de contos, né? De amigos que estão ali no bar e cada um vai contar uma história, né, que se passou com ele, só que a gente não sabe se é fruto da imaginação, se eles já estão embriagados, né? Eu acho que é de tudo um pouco. Então são histórias assim meio assim de terror, tá? Que envolve morte, crimes. Então para quem gosta, né, dessa pegada aí mais dark, vai gostar desses contos, tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês, sempre com o dicionário do lado, tá, gente? Para poder entender as palavras. E aí, né, vai decaindo um pouco, né, essa poesia ultrarromântica,
e vai chegar pro social condoreira, né? O condor, por que a condoreira? Vem de condor, né? Que é uma ave que alça voos muito altos, né? Então é aquela poesia daquela liberdade que eu falei para vocês, né? Poesia abolicionista, de que pega uma causa para lutar, né? Mas luta daquela maneira que já foi explicado aqui. Bom, então aí, pessoal, para quem quiser não, é importante que vocês tomem notas, tá? Dessas características no caderno, tá? Então depois você pode pausar o vídeo para fazer algumas anotações aí importantes, né? Então, que nem como que é a temática do amor e da mulher na poesia? Agora eu tô falando da temática do amor, né? Como que a mulher ela é vista na poesia. Então, da primeira geração, ela é aquele amor idealizado. Então, a mulher ela assemelha-se, né, a um anjo. Então, é valorizado muito o que? A virgindade da mulher. Não tem essa coisa do contato físico, né, do amor carnal. A segunda geração ele vive um conflito, né, entre a pureza e o desejo. Então assim, ele quer ter a consumação do amor, só que se ele chegar às vias de fato, pode ser que ele depois não vai gostar muito da mulher amada. Então é aquela pessoa que vive só na idealização, no mundo das ideias. Então, assim, na sua cabeça a pessoa é perfeita. A partir do momento que você passa a conversar com ela, a ter um relacionamento com ela, você pode perceber que às vezes acaba um encanto, né? Então, eu costumo falar assim, que começo de namoro é sempre as mil maravilhas, né? Porque você não conhece ainda a pessoa. Então, isso acontece em todos os relacionamentos. Então, você não conhece a pessoa, é aquilo que você imagina da pessoa, né? É como ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos, né? Você vai aos poucos descobrindo os defeitos dessa pessoa. Então aí você entra em conflito, você vê que aquela pessoa no fim não é tudo aquilo que você imaginou. Então a pessoa que ela idealiza muito, ela se decepciona bem mais fácil. Então é isso, por isso que a segunda geração tende a essa depressão, a essa tristeza, porque eles idealizam demais as coisas, né? Principalmente o amor. E outra coisa, né? Por eles terem essa tristeza, eles valorizam a morte. Então, a descrição de mulher para eles é sempre a mulher pálida, né? Quase que se assemelhando a um cadáver. Então, para eles isso é algo bonito, tá? Que eles gostam bastante. E para finalizar, a terceira geração, né? Que é a consumação do amor. Aí sim. Então, tem bastante poemas do Castro Alves, né? Ele não fez só poesia social, né, com causas sociais. Ele fez também poemas de amor, né, porém assim beirando ao amor físico, ao erótico. Então aí já tem a consumação do amor, tá? Então para quem se interessar, vocês podem, vou até voltar aqui na tela e ir atrás de poemas desses autores aí. Então, vai uma pergunta aí para você. Qual geração você se identifica mais? Eu vou falar a minha, porque eu fiz até um trabalho na faculdade quando me formei. Eu gosto muito da segunda geração, né? Não que eu me considere uma pessoa melancólica, triste, que queira morrer, né? Mas eu acho assim que eles trabalham mais com a linguagem, eu acho legal esse universo que eles criam, tá? Mas é só no entretenimento, tá, gente? Bom, aí tem sugestões de leituras para vocês, bom? São livros ótimos do romantismo, tá? E que são bastante cobrados. Então, esses aí são romances em prosa, tudo bem? Então, fora aqueles poemas de você pesquisar o autor lá para você pesquisar, assim, os poemas que você mais se identificou, então você vai pelo autor. E aí tá o livro em prosa, né? Então tem a Moreninha, Memórias de um Sargento de Milícias, que vocês analisarem no caderno do aluno do primeiro bimestre. Tem Amor de Perdição, do escritor português Camilo Castelo Branco, que é uma história que se assemelha um pouco a Romeu e Julieta, tá? Tem outra, né, do mesmo autor que chama Coração, Cabeça e Estômago, né, que fala se você age mais pelo coração, né, mais pelo emocional, mais pelo racional, ou pelo estômago, que beira um pouco a violência, né? E tem A Mão e a Luva, do Machado de Assis. Outras sugestões aí são os livros do José de Alencar, como eu falei para vocês, é um escritor que foi marco assim no Brasil, né, como romancista, né?
romances românticos brasileiros. Então aí para vocês, então ó, Senhora e Iracema, vocês também fizeram análise no caderno, né, do aluno, e são figuras de mulheres diferentes, né? Ó, então para quem, né, agora na época de pandemia não tem muito como ir atrás de livros, né, às vezes para comprar, para pegar na sala de leitura. Então, ó, vocês têm aí o site Domínio Público. Ó, até fiz aí um exemplo de pesquisa. Como que eu pesquiso? Então eu vejo o tipo de mídia, eu coloquei em forma de texto, mas às vezes você acha em forma de áudio, né, ou podcast, como vocês fizeram um trabalho lá para mim. E aí você põe o autor, o título do livro e põe em pesquisar. Então você vai achar, como eu pedi a mídia em texto, né? Então geralmente vai aparecer em PDF para mim. Então, gente, ó, nessa época de isolamento, vamos pegar para ler os livros, tá? Que vai ser conhecimento para vocês e vocês vão quebrar aquelas barreiras também de preconceito, porque o livro é antigo, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que ir além desses preconceitos que a gente tem, né? E lembrar que tem o dicionário que sempre vai me ajudar, eu estudar o contexto histórico, por que ele escreve assim? Por que esses escritores têm esse pensamento? Então, tudo é estudar a história, tudo bem? Bom, então, pessoal, até as próximas aulas. Tudo bem? Então, o que vocês tiverem dúvida dessa aula de romantismo, vocês podem falar comigo, tá? Então, um beijo para vocês, se cuidem.